A Roma Antiga, uma das civilizações mais icônicas da história, foi uma junção de genialidade e estranheza. Sob sua grandeza, várias práticas podem fazer nossa pele moderna se arrepiar. Vamos mergulhar nessa era passada e desenterrar alguns dos costumes mais bizarros e, pelos padrões de hoje, repulsivos. Número 1. Sangue de gladiadores como medicina. O icônico Coliseu, com suas lutas de gladiadores, é um símbolo do poder de Roma e da natureza brutal do seu entretenimento. Além das batalhas sangrentas pela vida e morte, a arena também tinha outro significado para alguns romanos. Uma fonte de medicina. Por mais estranho que possa parecer, acreditava-se que o sangue dos gladiadores tinha propriedades curativas. Gladiadores eram mais do que meros combatentes. Para muitos romanos, eles eram uma representação de força, vigor e bravura. Cair e levantar repetidamente, eles eram vistos como lutadores não apenas contra seus oponentes, mas também contra a própria morte. Sua essência era considerada impregnada de vitalidade e potência, e assim acreditava-se que seu sangue tinha poderes curativos. Vários textos romanos mencionaram o costume de espectadores correndo para coletar o sangue dos gladiadores caídos. Em alguns casos, acreditava-se que isso poderia curar epilepsia e outras doenças. Para um observador moderno, isso pode parecer um ato terrível de desespero, mas entender a perspectiva romana ajuda. Eles viviam em um mundo cheio de superstições, rituais e crenças, onde as fronteiras entre vida e morte, humano e divino, muitas vezes se confundiam. A medicina romana foi em grande parte influenciada pelos gregos. Os antigos gregos acreditavam nos 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Um desequilíbrio desses humores era considerado a causa das doenças. Com esse histórico, não é surpreendente que os romanos, que adotaram muitas práticas gregas, puderam acreditar no poder de cura do sangue de um homem forte. Havia vendedores dedicados fora do Coliseu que vendiam frascos de sangue de gladiadores como medicina. Não era qualquer sangue, tinha que ser fresco, e quanto mais violentamente um gladiador tivesse morrido, mais potente se acreditava que fosse. A areia encharcada de sangue, chamada arina, também estava em demanda. As pessoas a levavam para casa na esperança de transferir a força e coragem do gladiador caído. Número 2. Banheiros públicos e esponjas. Instalações públicas e a convivência definiam grande parte da vida urbana romana, com termas públicas, fóruns e, é claro, banheiros públicos ou latrine. Esses banheiros, muitas vezes negligenciados nas recontagens glamorosas da história romana, fornecem uma visão única e íntima das realidades cotidianas dos cidadãos romanos e suas ideias de limpeza, saneamento e sociabilidade. Os latrine eram bem diferentes de nossos banheiros modernos privados e fechados. Em vez disso, frequentemente consistiam em longos bancos de pedra com vários buracos, permitindo que várias pessoas usassem as instalações simultaneamente, sem divisões ou partições entre elas. Usar esses banheiros públicos era uma experiência comunitária. A privacidade, como as sociedades modernas entendem, era um luxo que não era considerado necessário para essas atividades. De fato, esses espaços comunitários muitas vezes se tornavam locais de interação social, onde notícias e fofocas eram trocadas tão livremente quanto em qualquer mercado romano. Integral a essa experiência era a ausência do nosso papel higiênico moderno. Em vez disso, os romanos usavam uma ferramenta chamada tessorium, que era uma esponja presa a um cabo. Após cada uso, as pessoas enxaguavam a esponja em um canal de água corrente que corria de frente aos assentos e depois a passava para a próxima pessoa ou a deixava para os próximos usuários. O reuso do tessorium entre estranhos pode ser chocante pelos padrões contemporâneos de higiene, mas era a norma da Roma Antiga. Embora a água corrente proporcionasse uma aparência de limpeza, há registros sugerindo que a água muitas vezes era salobra. Para mitigar isso, vinagre ou água salgada ocasionalmente poderiam ter sido usados para limpar as esponjas. No entanto, o uso compartilhado do tessorium e as medidas limitadas para sua higiene levantam questões sobre a transmissão de doenças e infecções. Há um contraste inegável entre os sofisticados aquedutos romanos, que exemplificam sua habilidade em engenharia e compreensão de saneamento, e os latrine com suas esponjas compartilhadas. No entanto, é crucial compreender que os romanos tinham padrões e critérios diferentes para a higiene. Embora eles entendessem a importância da água limpa e seu papel na prevenção de doenças, como evidenciado por seus banhos e encanamentos, suas práticas em relação à limpeza pessoal variavam consideravelmente das expectativas atuais. Número 3. Garum. Molho de peixe fermentado. A antiga Roma, com seus banquetes opulentos e festas suntuosas, tinha uma arma culinária secreta. Apesar de seu aroma forte, era a pedra angular de muitos pratos romanos, o garum. Este molho de peixe fermentado, semelhantemente aos molhos de peixe usados em muitas cozinhas do Sudeste Asiático hoje em dia,
era tanto um condimento quanto um ingrediente culinário. Era apreciado por imperadores e plebeus. No cerne do garum estava a fermentação de peixes ou suas entranhas, às vezes combinadas com sal. Embora a receita exata e o tipo de peixe variem com base nas regiões e na acessibilidade, o método de produção permaneceu surpreendentemente consistente. Peixes inteiros ou entranhas eram colocados em camadas com sal e em grandes recipientes de cerâmica chamados dólia, e deixados ao sol. A mistura fermentava, decompondo-se ao longo de semanas ou até meses. Durante o processo de fermentação, a mistura era ocasionalmente mexida para garantir uma decomposição uniforme. Uma vez completo o processo de fermentação, o líquido era extraído, filtrado e armazenado em ânforas para ser vendido ou usado. O produto final era um líquido de cor âmbar claro que embalava um sabor intenso. Devido ao seu sabor forte, muitas vezes era usado com parcimônia, seja pingando sobre pratos ou usado como base para cozinhar. Seu perfil salgado e rico em umami fazia dele um excelente complemento para uma variedade de pratos romanos, de ensopados e molhos a carnes assadas e vegetais. Além das aplicações culinárias, o garum também tinha implicações socioeconômicas. Os centros de produção, especialmente aqueles na Espanha, tornaram-se conhecidos pela alta qualidade do garum. Esse ouro líquido era amplamente comercializado em todo o Império Romano, tornando-se uma mercadoria lucrativa. Algumas versões premium feitas a partir de tipos específicos de peixe, como a cavala, alcançavam preços exorbitantes e eram reservadas para a elite. No entanto, a popularidade generalizada do garum tinha um custo sensorial. As áreas de produção eram famosas pelo cheiro avassalador e para muitos nauseante, que emanava durante o processo de fermentação. Textos antigos frequentemente lamentam ou zombam desse aroma distinto. O autor romano Plínio o Velho, por exemplo, fez comentários sobre a natureza dupla do garum. Enquanto ele era uma adição deliciosa aos pratos, sua produção estava longe de ser agradável. Número 4. Vomitorium. Sessões regulares de vômito. Para as sensibilidades modernas, o termo vomitorium evoca imagens de banquetes romanos extravagantes, onde os aristocratas, após se indulgirem excessivamente, se dirigiam a uma sala designada para purgar seus estômagos, apenas para retornar e se banquetear novamente. Embora essa percepção seja cativante e sórdida, é essencial esclarecer um equívoco. Um vomitorium era, na realidade, uma característica arquitetônica em anfiteatros romanos, projetada como passagens para facilitar a saída rápida de grandes multidões. A associação do termo com o vômito é mais etimológica do que prática, derivando do latim vomo, que significa vomitar, refletindo a maneira como essas passagens expeliam multidões. No entanto, o conceito subjacente de purgação regular após a indulgência excessiva não era totalmente um mito, especialmente nos círculos decadentes da elite romana. Festas romanas, especialmente entre as camadas superiores da sociedade, eram conhecidas por seus excessos. Múltiplos pratos, cada um mais suntuoso que o anterior, eram apresentados aos convidados com a intenção não apenas de alimentar, mas de exibir a riqueza e generosidade do anfitrião. Esses banquetes podiam durar horas, com os participantes incentivados a comer muito além de sua capacidade. O conceito de comer demais seguido de purgação intencional não era exclusivo dos romanos. Várias culturas praticaram práticas semelhantes ao longo da história, muitas vezes vistas como uma maneira de indulgência sem enfrentar as ramificações físicas do excesso. No contexto romano, esse ato não se tratava tanto de controle de peso, mas sim de hedonismo e da capacidade de se entregar infinitamente aos prazeres da mesa. Embora não haja evidências históricas explícitas de salas dedicadas à purgação em residências romanas, escritos contemporâneos sugerem a prática. Autores romanos como Seneca e Petrônio fazem referência ao ato de vomitar durante festas, pintando um quadro de excesso que beirava a gula. O ato não era universalmente aceito, com alguns escritores e filósofos o criticando como um sinal de decadência moral e decadência social. Número 5. Urina na lavanderia. Para o observador contemporâneo, a limpeza pode parecer em direta oposição à ideia de usar urina. No entanto, no mundo prático da Roma antiga, a urina humana desempenhou um papel inesperadamente crucial no campo da lavanderia e cuidado com as roupas. A urina, devido sua composição química, é rica em amônia, uma substância reconhecida ainda hoje por suas propriedades de limpeza. Para os romanos, que carenciam da gama de detergentes e removedores de manchas que possuímos, a urina emergiu como um recurso valioso e prontamente disponível. Esse limpador natural era tão integral que urinóis públicos, conhecidos como foreskin, foram estabelecidos em cidades para coletar esse ouro líquido. Uma vez coletado, ele seria vendido para lavanderias, tornando o comércio de urina uma indústria real na Roma antiga. Lavanderias ou fulonicae eram comuns em áreas urbanas romanas. Aqui, trabalhadores conhecidos como fulones assumiam a tarefa trabalhosa de limpar e tingir as roupas romanas.
especialmente as icônicas togas de lã. O processo era intrigante e parecia bastante desagradável para os padrões modernos. As roupas eram submersas em grandes tinas cheias de uma mistura de água e urina. Os fulones então pisoteavam essas roupas, permitindo que a amônia na urina atuasse sobre manchas, gordura e sujeira, efetivamente alvejando e desinfetando o tecido. Mas o papel da urina não parava na limpeza. Ela também desempenhava um papel na produção têxtil e tingimento. A urina era usada para preparar lã e outros tecidos, tornando-os mais receptivos e corantes. Além disso, quando misturada com certas plantas e substâncias, a urina também poderia produzir cores específicas, ampliando a gama de tinturas disponíveis para os alfaiates romanos. Esta dependência da urina, embora pragmática, também tinha implicações sociais. As Fulonicae, devido ao seu aroma distinto, eram frequentemente localizadas nos arredores ou em zonas específicas das cidades e vilas romanas. No entanto, apesar dos desafios olfativos, eram centros vitais de comércio e indústria. Eles garantiam que a elite romana pudesse desfilar em togas brancas imaculadas, um símbolo de seu status e pureza. Número 6. Beber o suor do gladiador. Os jogos de gladiadores da Roma antiga são frequentemente retratados como brutais concursos de força, habilidade e resistência, onde gladiadores, tanto escravos quanto livres, lutavam até a morte para o entretenimento das massas. Além da areia e do sangue da arena, havia um aspecto ainda mais peculiar da cultura romana que se entrelaçava com esses jogos: o consumo do suor do gladiador. Para muitos em Roma, os gladiadores simbolizavam o ápice da proeza física e masculinidade. Seus corpos, aprimorados pelo rigoroso treinamento e combate, tornaram-se símbolos de virilidade, força e vitalidade. É nesse contexto que o suor e o sangue de um gladiador, a própria essência de sua força vital, eram considerados como contendo propriedades poderosas. Para alguns romanos, particularmente mulheres, o suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco. Após o combate, não era incomum que os gladiadores raspassem seu suor e sujeira usando uma ferramenta chamada estrígio. Este suor, coletado frequentemente misturado com os óleos usados para massagear os gladiadores antes das partidas, era então vendido em pequenos frascos para admiradores e entusiastas. Muitos acreditavam que, ao aplicar essa mistura em sua pele ou mesmo consumi-la, poderiam absorver parte da vitalidade, coragem e proeza sexual do gladiador. Além disso, o suor do gladiador também era considerado como tendo propriedades curativas. Médicos e profissionais de saúde romanos às vezes o recomendavam para vários males, acreditando que poderia rejuvenescer o corpo e o espírito. Isso não era totalmente absurdo para a época, já que os fluidos corporais em geral eram frequentemente associados a rituais de saúde e cura em várias culturas antigas. Número 7. Pasta de dentes feita de mel e ossos esmagados. Quando se pensa na Roma antiga, infraestrutura avançada, legiões poderosas e discursos filosóficos geralmente vêm à mente. No entanto, a vida cotidiana de um romano, incluindo sua higiene dental, reflete uma mistura curiosa de sofisticação e simplicidade. Em uma era sem pasta de dentes de menta fresca ou escovas de dentes elétricas, os romanos desenvolveram sua fórmula única para manter a saúde bucal. Sua pasta de dentes, bem diferente de nossas variantes modernas, era frequentemente uma mistura de ossos esmagados, conchas de ostra e mel. Ossos e conchas, quando pulverizados em um pó fino, atuavam como agentes abrasivos, ajudando na remoção de placa e detritos alimentares. O mel, um antisséptico natural e adoçante, não apenas dava à pasta um sabor palatável, mas também oferecia algumas propriedades antibacterianas. Às vezes, até mesmo carvão e casca eram adicionados por seus efeitos de limpeza. Embora a ideia de escovar os dentes com ossos esmagados possa parecer desagradável hoje, essa fórmula destaca a engenhosidade romana, entendendo a importância da higiene oral. Eles fizeram uso de materiais disponíveis para criar soluções eficazes. Relatos históricos até mesmo mencionam pós e elixires dentais especiais vendidos por comerciantes romanos, sugerindo uma sociedade consciente da frescura do hálito e da estética dental. Número 8. Sacrifícios animais para augúrios. A augúria, a prática antiga de interpretar presságios do mundo natural, estava profundamente enraizada na vida religiosa e política romana. O voo dos pássaros, padrões de trovões e, mais notavelmente, a inspeção das entranhas de animais sacrificados eram todos considerados meios válidos para adivinhar o futuro ou buscar o favor dos deuses. Desses, o ritual de inspecionar as entranhas de animais sacrificados, conhecido como arúspices, era particularmente significativo. Muitas vezes, antes de eventos importantes, batalhas ou decisões, um sacerdote designado, chamado de aruspex, conduziria esse ritual. Animais como ovelhas, galinhas ou touros seriam sacrificados e seus fígados, intestinos e outros órgãos meticulosamente examinados. A forma, cor, textura e quaisquer anomalias nas entranhas
eram acreditadas para transmitir mensagens dos deuses. Um fígado saudável e imaculado poderia ser visto como um presságio positivo, enquanto lesões ou deformidades poderiam ser consideradas avisos ou presságios ruins. Dada a importância dessa prática, os arúspices passavam por um treinamento rigoroso para interpretar corretamente esses sinais, garantindo que a vontade dos deuses fosse transmitida e obedecida com precisão. Apesar de sua natureza aparentemente mórbida, a arúspice não era sobre a morte, mas sobre comunicação. Era uma ponte entre o reino mortal e o divino, um canal através do qual os humanos buscavam orientação, tranquilidade ou validação. Para os romanos, o futuro não era um mistério, mas um quebra-cabeça com suas peças espalhadas no mundo natural, esperando por intérpretes habilidosos para juntá-las. Esta prática destaca a profunda natureza espiritual e supersticiosa da sociedade romana, onde cada decisão, do mundano ao monumental, era tomada em conjunto com a vontade percebida dos deuses. Nas entranhas de animais sacrificados, os romanos encontravam um mapa para o seu destino, uma bússola que os guiava. Número 9. Jornada de construção do Império. A tumultuosa jornada de construção do Império e a vida diária levaram à intoxicação por chumbo devido à maquiagem e tubulações de chumbo. Com sua natureza maleável e aparência lustrosa, o chumbo era um material favorito para várias aplicações na antiga Roma. No entanto, o uso pervasivo de chumbo em várias esferas da vida romana teve consequências prejudiciais para a saúde, das quais eles estavam em grande parte inconscientes. Na cosmética, especialmente entre a elite romana, o chumbo branco era usado como base para cremes e pós faciais. Isso conferia à pele uma aparência pálida e etérea, um padrão de beleza da época. Os romanos não sabiam que a exposição constante da pele ao chumbo poderia resultar em intoxicação crônica, levando a uma série de problemas de saúde, desde infertilidade e problemas cognitivos até dores abdominais graves e morte. Ainda mais pervasivo era o uso de chumbo nas tubulações romanas. O próprio termo plumbum, encanamento, origina-se da palavra latina plumbum, que significa chumbo. Os famosos aquedutos romanos muitas vezes terminavam em tubos de chumbo, que transportavam água para fontes públicas e residências particulares. Com o tempo, isso teria levado ao lixiviamento de chumbo na água potável, representando outra rota de exposição para a população. Historiadores especulam que a intoxicação por chumbo pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o declínio do Império Romano. Os efeitos crônicos da exposição do chumbo poderiam ter gradualmente afetado as habilidades cognitivas e a saúde dos cidadãos romanos, potencialmente influenciando decisões políticas e militares importantes. Número 10. Limpadores de unha de prata e animais exóticos. O cuidado pessoal tinha imensa importância no mundo romano, e as ferramentas que eles usavam refletiam não apenas utilidade, mas também status e riqueza. Entre a miríade de instrumentos de higiene pessoal, os limpadores de unha se destacavam, especialmente aqueles feitos de materiais preciosos. Limpadores de unha de prata, ricamente projetados e muitas vezes embutidos com pedras preciosas. Eram itens cobiçados entre a elite romana. O apelo lustroso da prata, combinado com suas propriedades antimicrobianas, a tornava uma escolha ideal. Essas ferramentas eram mais do que apenas utilitárias. Eram símbolos de opulência e muitas vezes eram exibidas em reuniões públicas. Além da prata, a obsessão romana por exotismo e luxo levou ao uso de ossos de animais raros na fabricação de limpadores de unha. O marfim obtido de terras distantes e animais como elefantes era outro material de escolha. Essas ferramentas derivadas de animais exóticos adicionavam uma camada extra de prestígio, indicando não apenas riqueza, mas também conexões e acesso a regiões distantes e misteriosas do mundo. Ter um limpador de unha feito de materiais raros e caros era uma afirmação. Dizia tanto sobre o status socioeconômico de uma pessoa quanto sobre seu compromisso com a higiene. Nas termas públicas onde os romanos frequentemente socializavam, essas ferramentas eram exibidas e usadas, tornando-as tanto parte do tecido social quanto da higiene pessoal. A predileção romana pelo luxo, mesmo nos detalhes da vida cotidiana, revela uma sociedade profundamente preocupada com aparências, status e narrativas de riqueza. Suas ferramentas de higiene, desde limpadores de unha de prata até pentes de ossos de animais exóticos, eram manifestações tangíveis do vasto alcance de um império e dos privilégios de sua elite. Número 11. Branqueamento de togas com fumaça de enxofre. Na Roma antiga, a toga não era apenas uma peça de roupa, mas um poderoso símbolo de cidadania romana, prestígio e status social. Especialmente para políticos e a elite, manter uma toga brilhantemente branca era essencial, pois representava pureza, dignidade e autoridade. No entanto, manter um pedaço de pano tão grande maculadamente branco em uma cidade conhecida por sua poeira e sujeira não era tarefa fácil. Um dos métodos empregados para alvejar togas era o uso de fumaça de enxofre.
As togas seriam colocadas em uma câmara especial, onde eram expostas a esses vapores, efetivamente alvejando o tecido. Embora eficaz, esse método tinha efeitos colaterais perigosos. A inalação prolongada de vapores de enxofre pode causar graves problemas respiratórios. Os trabalhadores, muitas vezes escravos, encarregados dessa tarefa, estavam expostos a esses vapores prejudiciais diariamente. Com pouco cuidado com sua saúde ou segurança, a brancura imaculada de uma toga romana vinha, então, a um custo humano significativo. Por trás da elegância e autoridade estava um processo perigoso que ressaltava as disparidades sociais da época. Número 12. Cirurgia cerebral sem anestesia. Nos anais das práticas médicas antigas, poucos procedimentos se destacam de forma tão marcante quanto a trepanação. Essa intervenção cirúrgica envolvia perfurar ou raspar um buraco no crânio humano. Acreditava-se que o procedimento liberaria espíritos malignos que causavam doenças mentais ou aliviaria a pressão de lesões na cabeça. A trepanação ocorria muito antes do conceito de anestesia. Embora não fosse exclusiva de Roma, evidências desse procedimento podem ser encontradas em várias culturas antigas ao redor do mundo. No contexto romano, essa cirurgia destacava a audácia dos médicos romanos e os extremos a que estavam dispostos a ir em busca da cura. Usando ferramentas rudimentares como furadeiras manuais ou raspadores, os cirurgiões romanos criavam uma abertura no crânio enquanto o paciente estava completamente consciente. O procedimento exigia uma mão incrivelmente firme, habilidade imensa e um paciente com um limiar extraordinário para a dor. Apesar da natureza extrema da operação, existem registros históricos e achados arqueológicos de crânios que mostram sinais de cicatrização pós-trepanação. Isso sugere que muitas pessoas sobreviveram ao procedimento e viveram por anos depois. No entanto, a ideia de passar por uma cirurgia cerebral sem qualquer forma de alívio da dor é horrível pelos padrões de hoje. É um testemunho tanto da desesperança dos pacientes em busca de alívio quanto de espírito pioneiro. Embora arriscado, os profissionais médicos romanos. Em muitos aspectos, a trepanação exemplifica a dualidade da medicina romana antiga, uma mistura de conhecimento empírico e intervenções audaciosas, onde os limites entre vida, dor e cura eram constantemente testados. Número 13. Execuções públicas como entretenimento. As grandes arenas da antiga Roma, onde multidões rugiam para testemunhar combates de gladiadores, corridas de carruagens e peças teatrais, também eram palcos de uma forma muito mais macabra de entretenimento. Execuções públicas eram frequentemente realizadas ali, onde criminosos, prisioneiros de guerra e por vezes inimigos políticos eram executados à vista de todos. Essas execuções eram mais do que meras ações punitivas. Eram espetáculos orquestrados projetados para enviar mensagens sobre poder, justiça e a força do Estado romano. As técnicas variavam desde crucificação, que era uma morte agonizante e prolongada, até serem dilacerados por animais selvagens ou outros métodos horríveis. A crueldade não se limitava a punir o indivíduo, mas também servia como um aviso severo à população sobre as consequências de desafiar o Estado romano. As reações da multidão e esses eventos revelam muito sobre a psique romana. Embora seja fácil julgá-los como bárbaros, do ponto de vista moderno, esses espetáculos atendiam à necessidade de cartaz, ordem e manifestação de valores comunitários da sociedade. As execuções públicas se tornaram tão enraizadas na cultura romana que ignorá-las poderia resultar em agitação pública ou ser visto como uma divergência da tradição. Número 14. Exposição de bebês indesejados. Nas vielas sinuosas da Roma Antiga, uma prática comovente muitas vezes ocorria sob o manto da noite. A exposição de bebês indesejados, pais ou guardiães deixavam esses bebês muitas vezes recém-nascidos em lugares públicos, abandonando-os aos caprichos do destino. As razões para tais ações variavam: dificuldades econômicas, o estigma da ilegitimidade, deformidades físicas ou simplesmente a preferência por um filho do sexo masculino poderiam levar a essa decisão dolorosa. Esperava-se que alguém pudesse encontrar e criar a criança, mas na maioria das vezes o bebê sucumbia aos elementos ou caía vítima de animais selvagens. É crucial observar que, embora essa prática pareça desumana para nós, no contexto romano ela era de certa forma normalizada. Os romanos tinham uma concepção diferente de vida, morte e deveres familiares, e a exposição de bebês era legalmente permitida e moralmente justificável para muitos. No entanto, nem todas as histórias terminavam em tragédia. Algumas crianças expostas eram resgatadas e criadas como escravas ou servos por aqueles que as encontravam. Outras encontravam refúgio em templos ou eram adotadas por casais sem filhos. A exposição é um lembrete comovente do grande abismo entre sensibilidades antigas e modernas. Ela nos força a lidar com a natureza fluida da moralidade ao longo do tempo
e das culturas, e como normas e pressões sociais podem moldar práticas que para gerações futuras parecem impensáveis. Número 15. Refeições com animais exóticos. Para os ricos e influentes da Roma Antiga, comer não era apenas uma atividade de subsistência, mas um espetáculo luxuoso. Um testemunho de sua riqueza, festins opulentos com pratos exóticos tornaram-se a norma. E quanto mais raro o ingrediente principal, mais estimado era o banquete. Mas o que realmente se destacava eram os animais exóticos que frequentemente adornavam essas grandes mesas romanas. De pavões vindos da distante Índia, exibindo suas caudas iridescentes, a avestruzes das terras áridas da África, o prato da elite romana testemunhava a vastidão do império. Esses pratos não se tratavam apenas de sabor, mas de exibir a riqueza, o poder e a capacidade do anfitrião de adquirir as iguarias mais raras dos cantos mais distantes do mundo conhecido. Na busca por novidade culinária, os romanos também se aventuraram pelo mundo da fauna mais incomum. Existem relatos de doninhas engordadas em jarros especiais servidas como iguaria. Flamingos, estimados por sua aparência exótica, eram cozidos e servidos em banquetes grandiosos, com suas penas de cor rosa, às vezes usadas como elementos decorativos. As vastas arenas onde feras de todo o império eram trazidas para enfrentar gladiadores também serviam como fontes para refeições únicas. Após uma batalha feroz, os cadáveres de leões, leopardos ou ursos poderiam acabar em uma cozinha romana, sendo servido como pratos elaborados posteriormente. No entanto, essa predileção por refeições exóticas tinha um custo. Várias espécies enfrentaram a ameaça de extinção local devido à caça excessiva para abastecer as mesas romanas. Embora o império fosse vasto e os recursos parecessem inesgotáveis, a pegada ecológica desse consumo extravagante começaram a se manifestar. Essa faceta culinária da cultura romana oferece uma visão de uma sociedade caracterizada pelo excesso, poder e busca incansável por novidade. Enquanto seus banquetes exibiam a grandeza do império, eles também ecoavam silenciosamente as vulnerabilidades e insustentabilidade de consumo descontrolado. A mesa de jantar romana era, de muitas maneiras, um microcosmo do próprio império, grandiosa, diversificada e sempre à beira do excesso. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal.